Excelentíssimo senhor presidente desta Casa, excelentíssimos e nobres colegas vereadores, senhores colaboradores desta Casa, senhores que nos assistem presencialmente, senhoras e senhores que nos assistem pelo canal YouTube, canal oficial desta Casa. Depois de um longo caminho percorrido, começamos, enfim, a ver aqui resultados concretos do nosso trabalho de fiscalização. Trabalho sério, desenvolvido com muita cautela, com responsabilidade e seriedade, e com base em indícios e evidências concretas de ilegalidades identificados na administração municipal. No último dia 25 de agosto, foi publicado o acordo no Tribunal de Contas do Estado a respeito da representação feita por esta Casa, com base no trabalho realizado na CPI do caso Jardim Cristine. A seguir serão relatados tópicos do citado acórdão e, neste momento, requeiro à presidência da Casa seja extraído o acórdão de inteiro teor no site do Tribunal de Contas e colocado mesmo em aba especial no site da Câmara para consulta pública. Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Acórdão 2503/23. Tribunal Pleno. É o relatório. Em conformidade com as manifestações uniformes da Coordenadoria de Gestão Municipal e da 5ª Procuradoria de Contas, a presente representação deve ser julgada procedente, porém unicamente com a aplicação das multas administrativas previstas na Lei Complementar 113/2005 e com declaração de inidoneidade do Sr. Jaldete Ramos Ajar, com fulcro no artigo 97 da mesma lei. A defesa formulada pelos senhores Jaldete, Maurício Incoviac, Edira Vrechak e Fabiano Cassanta, embora não negue a ocorrência dos fatos trazidos a reconhecimento desse tribunal, sustentou que eles não configuraram irregularidade, dano ao erário, dolo ou má-fé por parte dos envolvidos, bem como que a compensação da área do imóvel público incorporada ao imóvel particular, mediante a entrega de área 6 vezes maior, respeitou o interesse público. Buscou defender ainda que a área pública em questão não tinha utilidade e que sua incorporação ao imóvel particular atenderia ao princípio da eficiência, pois cedeu em resposta à burocracia ineficiente do Estado, o que permitiria relevar as falhas cometidas. Por sua vez, o senhor Maurício Daros alegou que não praticou nenhum ilícito, mas apenas exerceu corretamente os procedimentos inerentes à sua função, conforme já demonstrado perante a Comissão de Ética do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado. Depende-se da detalhada análise levada a efeito pela unidade técnica, devidamente embasada nos documentos juntados aos autos e nos depoimentos prestados à Comissão Parlamentar de Inquérito, que os agentes públicos envolvidos, além de ocupantes de posições estratégicas da administração municipal, tinham pleno conhecimento da irregularidade da incorporação indevida de área pública a terreno particular, e mesmo assim conjugaram esforços para a prática de flagrante ilegalidade em favor de interesses patrimoniais de particulares e do então secretário municipal de Planejamento, senhor Jaldete Ramos Ajar. Também importa refutar veementemente a argumentação defensiva dos demais interessados, do ponto em que buscaram sustentar que a incorporação da área visou dar atendimento ao princípio da eficiência, apresentada nos seguintes termos, entre aspas, querendo ou não, o princípio da eficiência foi uma tentativa de resposta à burocracia ineficiente do Estado brasileiro. Aqui trata-se de uma área pública da qual não se podia sequer abrir uma rua ou qualquer obra pública. Tal raciocínio, além de decorrer de uma percepção completamente desvirtuada da relação entre o público e o privado, pois levaria à absurda conclusão de que os bens públicos estariam disponíveis para apropriação por particulares, caso, a juízo de conveniência, oportunidade destes não recebessem destinação pública adequada, substituindo-se ao gestor público, que, muito diversamente do alegado, podia dar inúmeras destinações de interesse público a uma área de 579,42 metros quadrados,
com medidas nada desprezíveis de cerca de 5 por 100 metros, a exemplo da instalação de praça, área de lazer ou de prática esportiva, monumento, paisagismo ou diversos tipos de mobiliários urbanos. Apenas demonstra o caráter condenável da atuação dos agentes públicos, envolvidos em absoluta contrariedade aos princípios da moralidade administrativa e da indisponibilidade do interesse público, e confirma a pertinência de aplicação das sanções administrativas correspondentes ante seu caráter repressivo pedagógico. Dentre as medidas recomendadas pela Coordenadoria de Gestão Municipal, apenas não comporta acolhida a proposta de aplicação de multa proporcional ao dano previsto na Lei Complementar 113 de 2005, pelo fato de não haver sido apurada a efetiva ocorrência de dano de natureza patrimonial no âmbito da presente representação. Não obstante isso, assiste razão à conclusão da Coordenadoria de Gestão Municipal, partilhada pelo Ministério Público de Contas, no sentido de que a doação ao município de Palmeira de imóvel registrado sob a matrícula número 17667, realizada apenas posteriormente à apuração dos fatos de notificação dos proprietários pela administração municipal, não é capaz de sanar as ilegalidades cometidas pelos agentes públicos municipais, nem muito menos o alto grau de reprovabilidade de suas atuações em absoluta contrariedade à moralidade pública e à indisponibilidade do patrimônio e dos interesses cuja defesa lhes incumbia. Tal reprovabilidade foi especialmente elevada em relação ao senhor Jaldete Ramos Ajar, a ponto de justificar a imposição de multa administrativa e da declaração de inidoneidade propostas pela unidade técnica, visto que, conforme acima exposto, enquanto ocupante do cargo de secretário municipal de planejamento, tinha inequívoca ciência de tratar-se de imóvel público. E ainda assim, articulou todas as negociações envolvendo a área e seus imóveis lindeiros, desde sua transferência ao patrimônio público até a avaliação do imóvel doado em compensação após sua incorporação indevida ao patrimônio particular, mediante a prática das seguintes condutas. Celebrou o contrato de parceria comercial com vistas à implantação do loteamento no terreno de propriedade dos senhores Leonardo e Rodrigo Argimair Baena de Souza, em 8 de agosto de 2016. Posteriormente, aprovou o desmembramento de parte da propriedade do senhor Sebastião Baralci, doado ao município em 6 de setembro de 2016, inclusive mediante assinatura de planta e certidões, contratou os serviços de Maurício Daros e Maurício Incoviac, que reconheceu já lhe haverem sido subordinados para a elaboração do memorial descritivo e dos projetos necessários à retificação administrativa da área do terreno particular e seu posterior loteamento, mediante inclusão de informações sabidamente inverídicas. Constou como quem apresentou o pedido da pré-notação de desmembramento junto ao cartório de registro de imóveis e integrou a comissão de avaliação do imóvel, doado em compensação à incorporação indevida da área pública ao imóvel particular. Ademais, não apenas restou demonstrada a sua posição de condutor de todo o esquema, que, envolvendo outros servidores da Prefeitura Municipal, levou à incorporação indevida de área o imóvel público ao terreno particular, mediante a indicação equivocada de suas confrontações e medidas perante a administração e o cartório de registro de imóveis, como restou igualmente claro o objetivo de futura obtenção de relevante proveito pessoal, por meio de contrato e parceria celebrado com os proprietários desse último, em que não apenas recebeu a metade dos 18 lotes oriundos do desmembramento do terreno, como a atribuição da exclusividade na comercialização dos demais lotes para a sua imobiliária, com recebimento de comissão, situação severamente agravada pelo conflito de interesses em relação ao cargo político então ocupado, de secretário municipal de planejamento municipal, ao qual incumbia, como mencionado, a defesa do interesse público frente ao particular. Assim configurada a ocorrência de conduta fraudulenta e de elevada reprovabilidade em contrariedade
em especial os princípios de legalidade, impessoalidade e moralidade, previstos na Constituição Federal, deverá ser expedida a declaração de inidoneidade em desfavor do senhor Jaldete Ramos Ajar, nos termos da Lei Complementar 113/2005, com sua inabilitação para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança, bem como para contratar com a administração pública pelo prazo máximo de 5 anos prevista no parágrafo único do mesmo artigo. Outro sim, como corretamente exposto pela unidade técnica, além do dispositivo constitucional citado, igualmente restaram descumpridos os artigos 18, inciso 1 e 19 da Lei Federal 9784/99 e o artigo 199, inciso 5º da Lei Municipal 1700/94, devido à sua atuação como autoridade pública em processo administrativo em quem detinha interesse pessoal de ordem patrimonial, autorização do desmembramento da área doada ao município e posteriormente incorporada em parte ao terreno particular, e integração da comissão de avaliação do imóvel doado em compensação, e caracterizada a sua contribuição para a hipótese prevista pelo artigo 213, parágrafo 4º da Lei Federal 6.015/73, por meio da contratação da elaboração de memorial descritivo e do projeto apresentado junto ao pedido de retificação de área perante o cartório de registro de imóveis, contendo informações sabidamente inverídicas a respeito das confrontações e medidas do imóvel particular em sobreposição às do terreno público. Desse modo, diante do descumprimento aos mencionados dispositivos constitucionais e legais, também deverá ser imposta ao responsável a multa administrativa prevista na Lei Complementar número 113/2005. A conduta irregular do senhor Maurício Daros, engenheiro civil, e então coordenador de avaliação dos projetos de fiscalização de obras do município, também restou caracterizada, pois detinha ciência inequívoca da titularidade pública da área indevidamente incorporada ao imóvel particular, como reconheceu em depoimento, além de previamente haver atuado na aprovação do desmembramento da propriedade do senhor Sebastião Baralci, inclusive mediante verificação do local, assinatura de planta e certidões, e não obstante isso, na condição de engenheiro contratado, mediante remuneração para a prestação de serviços particulares. Assinou como responsável técnico o memorial descritivo e o projeto para fim de retificação da área, contendo confrontações e medidas sabidamente inverídicas, que se sobrepunham às do terreno público, assim como assinou posteriormente o projeto técnico de desmembramento da área nos 18 lotes para fim de comercialização. Assim, deverá ser aplicada ao agente público a multa administrativa prevista na lei orgânica desse tribunal, pois além da atuação em contrariedade aos princípios de legalidade, impessoalidade e moralidade previstos na Constituição Federal, restou caracterizada a sua contribuição para a hipótese prevista pelo artigo 213, parágrafo 14 da Lei Federal 6.015/73, por meio da elaboração de memorial descritivo e de projeto apresentado junto ao pedido de retificação de área perante o cartório de registro de imóveis, contendo informações sabidamente inverídicas. De modo semelhante, o senhor Maurício Incoviac, então diretor de planejamento do município, também detinha ciência inequívoca da titularidade pública da área, indevidamente incorporada ao imóvel particular, como reconheceu em depoimento, além de constar como testemunha no instrumento particular de promessa de doação do terreno de propriedade do senhor Sebastião Baralci, e ainda assim na condição de contratado, mediante remuneração para a prestação de serviços particulares. Constou como desenhista do projeto para fim de retificação de área, contendo confrontações e medidas sabidamente inverídicas. Consequentemente, também lhe deverá ser aplicado a multa administrativa nas mesmas bases legais. Em relação ao senhor Fabiano Cassanta, então secretário municipal de urbanismo, depreende-se dos autos que ele confirmou em depoimento conhecer a titularidade pública de área indevidamente incorporada ao imóvel particular, bem como ele assinou como testemunha. Eu interrompo meu pronunciamento aqui e continuarei na próxima sessão. Muito obrigado a todos os senhores.